O futuro deste empresário dependia de um importante jantar de negócios. Então ele fez um movimento arriscado. Pediu que a faxineira de seu escritório fingisse ser sua esposa naquela ocasião, mas o que a simples mulher fez deixou o homem em choque. Taylor cresceu na família de um milionário, mas não era feliz. Desde a infância, seu pai era excessivamente rígido com o menino, reprimindo qualquer desejo que a criança tivesse e qualquer gasto que julgasse desnecessário. Até as brincadeiras mais inocentes eram punidas no ato. O pai de Taylor, um empresário chamado Albert, vigiava Carmen, sua esposa, para que ela não ousasse estragar ou mimar demais o filho. O menino foi para uma escola comum e modesta, pois seus pais não queriam que ele, por herdeiro de uma fortuna, tivesse uma educação diferente das crianças vindas de famílias comuns. Taylor era filho do primeiro casamento de seu pai, uma união que acabou não dando certo. Carmen tinha a impressão que o primeiro casamento de seu marido tinha sido apenas por conveniência, porque ela não era rica como a anterior e ainda estava vivendo os primeiros anos de formação no mundo dos negócios. Taylor amava Carmen, mas era incapaz de demonstrar o mesmo por seu próprio filho. O pai nunca comemorava as vitórias da criança, sempre exigindo mais dele. Durante toda a infância, o pequeno Taylor tentava ser reconhecido pelo pai e ganhar algum elogio dele, fazer com que Albert sentisse orgulho do filho que tinha, mas era em vão, pois o pai não conseguia se conter e, por mais contente que quisesse parecer, sempre tinha uma crítica a fazer. Carmen observava em silêncio os esforços inúteis do menino, mas não interferia, pois ela mesma já havia chegado ao entendimento que seu marido era uma criatura com coração de aço, mas esperava que o garoto um dia conseguisse o reconhecimento do pai. Aos 25 anos, Taylor se formou em uma importante universidade de elite, mas nem mesmo o passar dos anos foi capaz de fazer Albert notar ou acreditar nas habilidades e conhecimentos do rapaz. Um dia, depois de uma longa conversa em que Taylor exigiu e implorou por mais espaço nos negócios da família, o empresário resolveu, enfim, dar uma chance ao filho. Por 5 meses, Taylor assumiu a função de diretor de uma das subsidiárias da empresa, mas a subsidiária escolhida por Albert era uma das mais problemáticas e menos lucrativas que possuíam no grupo. Mesmo assim, Taylor ficou radiante de felicidade e prometeu fazer tudo o que fosse possível para melhorar as contas da unidade. Apesar de estar animado em assumir a função de diretor, Taylor não tinha ideia de como as coisas estavam ruins por lá. O que ele ainda não sabia era que essa mudança mudaria o rumo de sua vida para sempre. Ao chegar à subsidiária no Texas, o recém-formado descobriu que, além de prejuízos mês após mês, o departamento de recursos humanos estava travando uma batalha enorme com a rotatividade de profissionais. O trabalho se acumulava cada vez que um funcionário pedia a conta, já que as responsabilidades caíam nas costas desgastadas dos colegas que continuavam na empresa. Porém, nenhum desses problemas impediu Taylor de chegar no escritório novo com um sorriso largo, uma pilha de arquivos e um terno perfeitamente cortado para o seu tipo físico. Ele entendeu rápido tudo o que estava acontecendo e os desafios que enfrentaria, mas o desejo de provar para o pai que ele tinha seu valor falava muito mais alto. Ele conseguiu inspirar alguns dos profissionais que conheceu e esses demonstraram suas melhores qualidades nos dias seguintes. Aos poucos, os planos de Taylor para tirar a subsidiária da crise foram se tornando realidade. Naquele escritório e naquela cidade, onde ele chegou sem conhecer nada, Taylor tinha apenas uma companheira leal e que alegrava seus dias. O nome dela era Sofia e ocupava a função de faxineira. Conhecia bem todos os funcionários e era uma pessoa de fácil trato e amigável. Todos gostavam dela e, com Taylor, a questão foi até mais curiosa. Ele se sentia mais à vontade do que o normal quando estava ao seu lado. Só na companhia dela que ele costumava desabafar sobre o que encontrava de falhas, fracassos e dificuldades. Taylor soube que ela começou os estudos em economia em uma faculdade comunitária do Texas, mas precisou interromper e trancar o curso. Além disso, ele não tinha muitas informações sobre a moça. Um dia, depois que todos foram embora e ele ficou até mais tarde, Taylor foi até Sofia e disse: "Sabe, você sempre me ouve e eu agradeço muito por isso. Acho que posso confiar em você, mas eu não sei nada sobre você. Então, se precisar de alguma ajuda, por favor me diga." Sofia então disse que não tinha muito o que saber sobre ela e que, quanto à ajuda, o que ela realmente precisava era de um milagre. Taylor ficou intrigado com aquela afirmação e pediu para saber mais. Sofia relutou a princípio, mas acabou contando que sua mãe estava doente há algum tempo. Sua condição exigia que ficasse em casa e sob cuidados constantes. Uma cirurgia resolveria, mas elas não tinham o valor necessário ainda.
ainda. Foi dessa forma que Taylor descobriu por que a garota precisou abandonar a faculdade e aceitar o primeiro trabalho que conseguisse. O salário era decente e os horários flexíveis o suficiente para que Sofia pudesse estar em casa sempre que necessário. Sofia, eu não sabia que você passava por tudo isso, ainda mais sozinha, Taylor disse. De fato, o jovem diretor só tinha visto boa eficiência da mulher no trabalho, nunca reclamando ou sequer chegando atrasado. Ela realmente estava lidando com problemas sérios e mesmo assim se mantinha forte. Taylor então reafirmou seu compromisso com ela, dizendo que se ela precisasse de alguma coisa, era só falar com ele. Afinal, ela também estava sendo de grande ajuda para ele, como uma boa ouvinte e uma boa confidente. Sofia agradeceu por Taylor ter se mostrado uma pessoa mais aberta e agradável do que geralmente se esperaria do filho do presidente da empresa. Conversas como essas entre os dois continuaram acontecendo nos dias seguintes. Quando todos deixavam o escritório, Taylor ficava até mais tarde para rever documentos, responder e-mails e fazer contas que fossem necessárias para adiantar o dia seguinte. E era geralmente nesse horário que Sofia conseguia trabalhar melhor também, sem atrapalhar ninguém com vassouras, produtos de limpeza e flanela sobre as mesas. Eles se sentiam conectados e foram ficando cada vez mais íntimos. Taylor chegava de manhã no escritório mais alegre quando via que Sofia também estava por lá. Apesar de ainda não ter conseguido se graduar, era perceptível como ela era articulada e inteligente, dominando conceitos e terminologias da área de negócios. Taylor tentou aliviar a jornada de trabalho de sua amiga, mas ela negou categoricamente ser beneficiada dessa forma. Só porque ela tinha se tornado amiga do diretor, não queria dizer que devia se aproveitar de suas gentilezas. Enquanto isso, as coisas na subsidiária continuavam melhorando significativamente. Albert, o pai de Taylor, não era muito participativo e nem queria interferir na experiência de 5 meses que tinha proposto, mas estava observando o trabalho do filho todo esse tempo e os resultados, enfim, chamaram sua atenção. E então, ele decidiu colocar seu filho à prova novamente. Durante uma manhã aparentemente comum, Albert entrou em contato com Taylor para dizer que havia encontrado um novo parceiro cuja cooperação entre suas empresas prometia grandes lucros. Albert não conseguia se conter e, mesmo tendo visto o sucesso do filho, apresentou essa notícia, colocando em xeque as capacidades do filho para conseguir fechar este negócio tão estratégico para a companhia. Quando percebeu que Taylor estava um pouco hesitante e nervoso com a oportunidade, Albert sentiu-se satisfeito. Tinha conseguido colocar o jovem em seu lugar e deixá-lo tenso mais uma vez. Por fim, Albert disse que agora tudo estava nas mãos de Taylor e encerrou a reunião com um sorriso malicioso. O novo parceiro de negócios de seu pai era o Sr. Olafson. Entre a comunidade empresarial, Olafson era conhecido por sua frieza na hora de tomar decisões. Era preciso ter estômago e muita confiança para se aliar a ele, pois o homem baseava suas decisões somente em números e resultados. Taylor não se gabava. Apesar de ter passado com louvor pelo teste de seu pai na subsidiária do Texas, percebeu que ainda havia muito que ele não sabia e que deveria aprender, mas não deixou que a ameaça do pai o amedrontasse, preferindo acreditar que encontraria a maneira e as palavras certas para lidar com a situação. Como os indicadores financeiros da empresa mostravam um sucesso que há anos a subsidiária não tinha, o clima entre as equipes ficou muito amigável. Taylor estava menos tenso, menos ansioso pelo reconhecimento de Albert, mas sua preocupação agora era com o Sr. Olafson. Ele era pai de 3 filhos e muito devoto à família. Sendo assim, ele tinha mais confiança em outros homens e mulheres de negócio que fossem casados como ele, pois um empresário que se preocupasse com a família teria um propósito firme para fazer os negócios prosperarem. Taylor sabia que não poderia se sentar na mesma mesa que o Sr. Olafson sozinho e, é claro, não teria tempo hábil de se casar até a reunião. Restou ao jovem diretor escolher uma candidata que fosse adequada para fazer o papel de sua esposa, e Taylor só pensava em Sofia. Quando o resto do pessoal da subsidiária descobrisse isso, ficariam de queixo caído. Por que o diretor levaria a faxineira para um encontro tão importante marcado pelo presidente Albert? E se o pai dele descobrisse que, em uma reunião desse peso, ao invés de ir acompanhado de uma das executivas da empresa, ele convidou a pessoa responsável pela limpeza dos escritórios? Taylor sabia que seu movimento era arriscado, mas tinha a convicção de que empreendedor algum alcança o sucesso sem correr riscos. O fato é que ele gostava de Sofia e se sentia mais confortável e até mais confiante perto dela. Em segundo, ele sabia do passado dela como estudante de economia e já tinha visto como ela poderia dar bons conselhos. Com esse plano decidido, Taylor foi até Sofia e fez a proposta. A faxineira arregalou os olhos e ficou muda. Tinha sido um pedido totalmente inesperado para ela, mas ela sorriu no fim das contas, achando que aquilo tudo parecia como um desses esquemas que acontecem em filmes de trapaça. Sofia não estava exatamente segura de que deveria participar dessa reunião, mas
Mas como seu amigo precisava de ajuda, ela concordou. A partir desse dia, ensaiaram todos os dias como a reunião poderia transcorrer e discutiram muito que propostas fariam e como se comportariam, tanto para convencer o homem dos planos administrativos, quanto para de fato parecerem marido e mulher. Foi uma oportunidade para que Taylor e Sophia se aproximassem ainda mais. A fagulha de interesse prévio de um pelo outro evoluiu para uma situação de desejo velado. Eles queriam se tocar e se relacionar, mas nenhum deles deu o primeiro passo. Ficaram focados na missão principal. Quando o dia da reunião chegou, o casal foi até o restaurante combinado. Taylor vestiu o melhor terno que tinha no guarda-roupas e usou uma verba da empresa para que Sophia comprasse um terno bastante moderno. Eles se sentaram com o senhor e a senhora Olafsson e começaram a jogar papo fora. A esposa de Olafsson era bem animada e tranquila, mas o senhor Olafsson era muito sério e quase não tinha senso de humor. Taylor estava claramente nervoso com a situação, quase que suando frio. Sophia tomou a frente, chamando a atenção para si. Quando Taylor viu que Olafsson estava interessado na conversa da amiga que fingia ser sua esposa, Taylor se acalmou. De vez em quando, Sophia pegava na mão de Taylor para manterem os papéis vivos. O jovem diretor agora admirava aquela mulher ainda mais. Isso o deixou mais confiante e então iniciou a conversa sobre negócios logo depois de pedirem seus jantares ao garçom. Parecia que a dureza de Olafsson tinha sido quebrada, pois ele concordava com as propostas e não fazia grandes exigências. Sophia, inclusive, conseguiu dar sugestões improvisadas que também foram bem recebidas pelo poderoso empresário. No meio do jantar, Olafsson até elogiou a sagacidade da esposa de seu futuro parceiro de negócios e quis saber qual era o papel da jovem esposa na empresa. Sophia disse que apenas atuava na retaguarda do marido e escapou da saia justa, elogiando a liderança de Taylor frente à companhia. Olafsson riu e disse que a jovem não precisava ser tão modesta. Afinal, nos negócios, todo mundo sabe que ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. E foi assim que, ao final do jantar, o senhor Olafsson concordou em assinar um tratado de cooperação entre as duas empresas. O jovem casal estava muito feliz por ter conseguido resolver toda aquela situação. O que Taylor não sabia é que teria mais uma surpresa. 2 dias após o jantar, o senhor Albert foi pessoalmente até a subsidiária no Texas, onde não pisava desde que seu filho assumiu a direção. Quando ele descobriu do sucesso do acordo comercial, o presidente quase não acreditou e queria saber como foi que um recém-formado tinha conseguido dobrar um empresário tão experiente e conservador como Olafsson. Taylor recebeu o pai de braços abertos, esperando que aquela fosse uma visita para reconhecer o seu sucesso. Ele, inclusive, apresentou Sophia ao pai, chamando ela de amuleto da sorte. Mas Albert nem deu atenção à jovem mulher e nem abraçou o filho. Ele sabia que Sophia era faxineira e estava furioso pelo filho ter levado aquela moça com ele. E mais do que isso, mentido para um influente empresário. Albert estava elevando sua voz e, mais uma vez, não tinha nada para dizer sobre as conquistas do filho. Apenas apontava falhas e encontrava ângulos em que era possível criticar o jovem diretor. Então, talvez, pela primeira vez em toda a sua vida, Taylor elevou sua mão e disse com uma voz firme e retumbante: "Chega, pare com isso agora." Albert fez uma cara de espanto, pois nunca tinha sido interrompido pelo filho. Taylor então disse que já tinha sofrido o suficiente com Albert por todos aqueles anos. "Eu sei que você é incapaz de reconhecer o que eu fiz e onde eu cheguei. Você me colocou em armadilhas e eu venci todas elas, mas você insiste em fingir que eu não sou bom o bastante. E mesmo assim, eu amo e respeito você." Taylor disse: "Eu agradeço tudo o que você fez por mim e tudo bem se você só tiver palavras duras pra mim, mas eu não vou permitir que fale assim de Sophia." Taylor então pegou a mulher pela mão e encarou seu pai da forma mais dura e firme que podia. Anunciou que Sophia seria sua esposa e não deixaria que ninguém falasse o que ela não merecia ouvir. Albert queria falar, mas as palavras não saíam de sua boca. Estava se sentindo culpado e arrependido, como tantas outras vezes. Será que dessa vez ele conseguiria agir de acordo com seu interior? "Fale alguma coisa!" gritou Taylor, exigindo uma posição do homem. Albert então soluçou e deixou as lágrimas rolarem. Numa explosão de sentimentos, ele pediu desculpas ao filho e o abraçou. Albert sentia-se aliviado, enfim. Taylor estava confuso, tinha sido pego de surpresa mais uma vez, mas correspondeu ao abraço do pai. Nos meses seguintes, a mãe de Sophia foi operada por cirurgiões competentes de Houston e se recuperou rapidamente a tempo de acompanhar todos os preparativos do casamento da filha com Taylor. Após a cerimônia, Sophia retomou os estudos na universidade até se formar. Taylor continuou na liderança da subsidiária da empresa de sua família e Albert nunca mais duvidou de sua competência. Levou mais de 20 anos, mas pai e filho finalmente tinham uma aproximação sincera. Se você gostou da história, peço por favor para que
deixe um like, e esse outro vídeo que tá aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.